Quando comemos algum tipo de alimento que causa estranhamento pelo nosso corpo, rapidamente o nosso organismo dá sinais por meio de manifestações alérgicas. Os sintomas de alergia alimentar podem surgir logo após a ingestão ou até 2 horas depois e variam de pessoa para pessoa. A causa das alergias alimentares é desconhecida. Em alguns casos, as alergias ocorridas durante a infância podem desaparecer na idade adulta. No Brasil, cerca de 2% dos adultos e 8% das crianças têm alergia alimentar, segundo especialistas da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI. Alergia alimentar, esse é o tema desta edição do Famílias em Pauta. Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Famílias em Pauta e hoje vamos falar sobre alergia alimentar e os nossos convidados para tirar dúvidas sobre esse tema de hoje é o Dr. Herberto Chong Neto, ele é presidente do Departamento Científico de Alergia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Herberto, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Leonardo, obrigado à Sociedade Brasileira de Pediatria pelo convite. Também conosco está o Dr. Fábio Kuchner, ele é presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, ASBAI. Dr. Fábio, seja bem-vindo. Olá, Leonardo, e a todos que estão nos assistindo, muito obrigado pelo convite. É muito importante a gente estar aqui falando desse assunto tão relevante. Obrigado também a vocês. E também a convidada de hoje conosco está a doutora Lucila Camargo, ela é coordenadora do Departamento de Alergia da ASBAI. Seja bem-vinda também, doutora. Agradeço demais o convite, a oportunidade e espero que seja muito proveitoso. Acredito que vai ser, sim. Muito obrigado. E vamos começar então com a primeira pergunta. Vai para o Dr. Herberto. Dr. Herberto, qual a diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar? Excelente pergunta, Leonardo, para a gente começar. Essa é uma dúvida que a gente vê muito frequente na população entre a diferença de alergia e intolerância. A alergia, basicamente, é a manifestação quando a criança ingere o alimento e faz uma reação adversa à proteína desse alimento. Há uma diferença muito grande em relação à intolerância, que na maioria das vezes é uma reação adversa a um açúcar do alimento, por exemplo. A intolerância à lactose é a falta de uma enzima que é a lactase não quebra este açúcar, então a criança vai se manifestar com dores abdominais, distensão, cólicas, diferente da alergia que nós temos outras manifestações normalmente mais graves, como até mesmo choque anafilático. Certo, doutor Herberto, obrigado pelo esclarecimento. E a próxima pergunta agora é para o doutor Fábio. Doutor, quais são os alimentos mais comuns que causam alergias? Bom, na infância, os alimentos mais comuns são aqueles que mais comumente são oferecidos. Então, em primeiro lugar, é o leite de vaca. Em segundo lugar, é o ovo de galinha, mas novos alimentos vêm se mostrando prevalentes aqui na nossa população. A gente tem visto um aumento de alergia à banana, a leites vegetais, como com a disseminação, né, das dietas veganas, né, sensibilização a castanhas. Mas a gente não pode esquecer também outros alimentos como trigo e, em crianças mais velhas, adolescentes também, crustáceos, mariscos. Obrigado, doutor Fábio. Eu pergunto agora para a doutora Lucila. Doutora, quando a mãe deve suspeitar que o filho possui algum tipo de alergia alimentar? Então, as alergias alimentares, elas podem se manifestar de diversas maneiras. E são sintomas que não são exclusivos de alergia alimentar. Então, a gente tem as alergias alimentares que se manifestam rapidamente depois do contato com o alimento, e aí a criança pode apresentar placas vermelhas que coçam pelo corpo, inchaços, e nesses casos pode ter também sintomas mais graves associados a problemas respiratórios, dificuldade para respirar, aquele famoso edema de glote, que é a anafilaxia, e até comprometimento cardiovascular, né? Ficar caída,
perda da consciência, que são os quadros mais graves. E existem as alergias alimentares que não se manifestam imediatamente após o contato com o alimento, são as consideradas mais tardias, é mais difícil de fazer a correlação ingestão e sintomas. E aí a gente tem mais quadros de diarreia, sangramento nas fezes, vômitos incoercíveis, e também a gente pode ter um comprometimento de ganho de peso e estatura. Então é sempre interessante passar com o pediatra para avaliar se se trata realmente de alergia alimentar ou pode ser algum outro diagnóstico. Obrigado, doutora Lucila. Eu volto a perguntar ao doutor Herberto quais são as manifestações da alergia alimentar. A doutora Lucila já citou algumas. Além dessas que ela citou, tem outras que a mãe deve estar mais atenta? Basicamente, no quadro de alergia alimentar, de reação imediata ao consumo do alimento, o que a gente tem que se preocupar é com o choque anafilático, né? Então, com essas manchas vermelhas, inchaços dos olhos e bocas, que podem acompanhar o chio de peito, eventualmente enjoo e vômitos, e diarreia, e até mesmo uma queda de pressão com a criança ficando molinha, como disse a doutora Lucila, né? Mas existem manifestações de alergias alimentares que são mais simples e não tanto específicas, como já foi dita, e pode ser um quadro, por exemplo, de sangramento nas fezes, dores abdominais, náuseas e vômitos, distensão, cólica. São quadros mais simples e com manifestações mais genéricas, não tão específicas da alergia alimentar, o que dificulta um pouquinho o diagnóstico para o pediatra muitas vezes. Obrigado, doutor. Volto a falar com o doutor Fábio. Doutor Fábio, como os pais podem prevenir reações alérgicas nos filhos? Bom, a melhor forma de prevenção é o aleitamento materno, né? Então, o leite materno tem uma série de propriedades que defendem, né, contra as alergias, mas existe uma mudança, né, na questão de introdução de alimentos hoje em dia. Há alguns anos atrás, se recomendava que alguns alimentos ditos mais alergênicos, como o ovo, e no nosso caso, não é bem nosso caso, amendoins, fosse introduzido depois de um ano, peixe, e a gente está vendo com vários trabalhos na literatura que esses alimentos, quando são introduzidos no que a gente chama uma janela entre 4 e 6 meses, muitas vezes vão proteger contra a alergia. Infelizmente, não existem muitas formas de prevenção. Por exemplo, durante a gravidez, a mãe vai fazer uma dieta especial ou vai tomar algum leite especial, ou a criança que tem uma predisposição genética para alergia, porque os pais são alérgicos, tomar um leite especial com prevenção, isso não existe. Então, de um modo geral, a alergia alimentar está aumentando a incidência da alergia alimentar e, normalmente, o diagnóstico é feito assim que se manifestam os sintomas, mas o aleitamento materno continua sendo uma importante fonte de prevenção para qualquer tipo de alergia alimentar e respiratória também. Doutora Lucila, essa pergunta agora é para a senhora. É necessário que a mãe entre em dieta sempre quando o filho que está amamentando foi diagnosticado com alergia alimentar? Essa é uma boa pergunta, né? Então, por exemplo, uma criança que mama no peito recebe o diagnóstico de alergia a leite de vaca. Será que a gente precisa tirar o leite de vaca da mãe? Nem sempre. A gente só vai mexer na dieta materna caso a criança manifeste sintomas após ou via leite materno. Então, na maioria das vezes, nem sempre a gente vai precisar mexer na dieta da mãe. Se a gente for mexer na dieta materna, sempre lembrar que a gente deve orientar essa dieta e repor aquilo que for necessário, com a retirada do alimento em questão. E reforço aí a importância do aleitamento materno, manter o aleitamento materno das crianças, se necessário mexer na dieta materna, e se não, a dieta materna pode ser mantida, vai depender caso a caso. Obrigado, doutora Lucila. Eu falo agora com o doutor Fábio novamente. Doutor Fábio, é seguro introduzir alimentos alergênicos nas refeições do bebê? E se a criança pode desenvolver novas alergias alimentares?
Bom, como eu falei anteriormente, tá, existe uma mudança nesse padrão de introdução alimentar. Então, os alimentos ditos alergênicos, que era principalmente o próprio leite, quando a mãe não consegue amamentar, né, ou interrompido por causa de uma licença, né, a maternidade foi expirada, o ovo, o trigo, alimentos complementares, né, não existe essa mudança, né, de alguns alimentos como peixe, só introduzir depois de um ano. Os traços não é bem nossa realidade, isso depende muito da dieta de cada local, mas pode ser importante em alguns estados, né, do Brasil, por exemplo, na região norte, nordeste, né, que tem mais acesso, né, no dia a dia, né? Então, assim, não existe essa preocupação de introdução para alimentos alergênicos. Isso é uma coisa que ficou mais no passado. A outra questão é a seguinte: uma criança que já tem uma alergia alimentar pode desenvolver outra? Pode, sim. Tá? Existe uma predisposição genética para essas crianças, mas, de um modo geral, a gente vê uma alergia alimentar única, mas tem aumentado muito, né, no nosso dia a dia. A gente tem visto crianças com uma multissensibilização alimentar, sim. Pode ter uma múltipla sensibilização. Obrigado, doutor Fábio. Eu chamo novamente a doutora Lucila para dizer se a alergia alimentar tem tratamento e se tem cura, doutora. Vamos lá. Então, a maioria das alergias a leite e ovo, a criança tende a evoluir com aquisição natural de tolerância, então espontânea, conforme vai crescendo, até geralmente a fase escolar ou até antes da adolescência. Então, leite e ovo, a tendência maior é que tenha resolução espontânea com o passar do tempo. Já a alergia a amendoim, castanhas e crustáceos é invertido. A tendência é que o indivíduo permaneça alérgico àquele alimento, isso é mais frequente. Mas existe sim um tratamento desses pacientes, né? Esses pacientes devem ter sempre um plano de ação, então é importante passar com o médico para ter um plano de ação em caso de alguma reação acidental. E hoje em dia existem outras propostas de tratamento, como a imunoterapia oral, a dessensibilização e alguns imunobiológicos, mas isso deve ser visto caso a caso com o especialista. Então, novos tratamentos estão surgindo e isso deve ser avaliado caso a caso. Obrigado, doutora. E a última pergunta para encerrar eu faço ao doutor Herberto. Doutor, como reconhecer e tratar uma reação alérgica grave ao alimento, a qual chamamos de anafilaxia, é isso? Isso mesmo, Leonardo. Essa é a nossa maior preocupação dentro da alergia alimentar, porque a reação anafilática ou choque anafilático é a urgência das reações alérgicas. Então, essa manifestação precisa ser prontamente reconhecida e, na maioria das vezes, a reação alérgica ou choque anafilático ocorre dentro de casa, né, pela ingestão do alimento dentro de casa. Muitas vezes, algum parente que não conhece a alergia da criança oferece o alimento e ela desencadeia uma reação anafilática. Então, na maioria das vezes, a primeira manifestação que vai aparecer não necessariamente precisa ser essas manchas vermelhas chamadas de urticária, com inchaço dos olhos e boca. Na maioria das vezes é a primeira manifestação, mas pode não ser, eventualmente, né? Acompanhada ou de estio de peito, falta de ar e tosse, ou se for manifestação gastrointestinal, essas lesões podem ser acompanhadas de náuseas, vômitos, mesmo diarreia, né? E eventualmente a criança ficar mais molinha e pálida no caso do choque daí com a queda da pressão. Isso requer pronto reconhecimento tanto dos familiares quanto do médico que atende o paciente. E nós estamos numa luta muito grande da Sociedade Brasileira de Pediatria, junto da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, com um projeto de lei que está tramitando no Congresso Brasileiro em relação à liberação de autoinjetores de adrenalina, que é o tratamento de escolha para a reação anafilática, para ser disponibilizado no SUS para toda a população. Obrigado, doutor Herberto. É importantíssimo esse projeto de lei que está em tramitação. A gente tem que fazer toda a força possível para que seja aprovado.
Obrigado a vocês aí por participarem conosco. Chegamos ao final dessa edição. Doutor Herberto, muito obrigado por ter tirado um tempinho para estar aqui conosco. Obrigado, Leonardo. Mais uma vez, obrigado à Sociedade Brasileira de Pediatria pelo convite e obrigado pela audiência de todos aí e a oportunidade de participar com grandes amigos aí, o Dr. Fábio e a doutora Lucila. Também agradecer ao Dr. Fábio aí, também a ASBAI por estar aqui conosco. Dr. Fábio, muito obrigado. Obrigado, Leonardo, e a todos que estão nos assistindo, né? E é um grande prazer aqui estar com queridos amigos para a gente falar, como eu disse no início, né, da nossa sessão, vamos dizer assim, a falar desse assunto tão relevante e chamar a atenção dessa questão do projeto de lei. Depende também da mobilização da sociedade para a gente liberar esses importantes dispositivos autoinjetores de adrenalina. Muito obrigado. E também, doutora Lucila, muito obrigado por ter tirado um tempo para estar aqui conosco. Agradeço a todos, a SBP, é sempre uma honra, né, poder ajudar e discutir esse assunto que, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue lidar, né? Então, a importância de programas como esse. Agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. No site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria, você encontra diversos conteúdos disponíveis sobre a saúde das crianças e dos adolescentes, com uma linguagem de fácil entendimento por todos. E sobre esse tema de hoje, lá na nossa página na internet, você encontra uma cartilha produzida pela ASBAI em parceria com a SBP com o título Alergia Alimentar, Juntos Podemos Superar. Além disso, também no site Pediatria para Famílias você encontra uma infinidade de materiais, tais como vídeos, textos no formato perguntas e respostas, podcasts, e-books, documentos científicos e também uma revistinha em quadrinhos com personagens da Turma da Mônica sobre fake news da vacinação. Acesse o site pediatriaparafamilias.com.br. Nas redes sociais, siga os nossos perfis Pediatria para Famílias no Instagram e também no Facebook. E se restar dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para famíliasempauta@sbp.com.br, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos e a gente se vê em nossa próxima edição. Até lá, tchau, tchau!